Lia, né? Lia uma vez postou no grupo, olha o que o Ian Black está comentando. Né? Uma matéria da meio mensagem. Né? Foi a Lia que postou lá e o Ian falou, em 5 anos a gente vai precisar de mais community manager do que copywriter. E aí surgiu o relacionamento com o Ian, e hoje está aqui para abrir e falar sobre a realidade das marcas. Está. Muito obrigado, galera. Salva de palmas para o Ian. Olá, boa tarde para vocês. Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, apesar de sempre muito introvertido e tímido de fazer esse tipo de apresentação. Algumas características sobre a forma como eu faço a apresentação. Eu sempre gosto de deixar a apresentação para o último dia. E aqui não foi diferente. Eu fiz minha apresentação entre ontem à noite e hoje pela manhã. Por qual razão? Para que eu possa trazer aqui, primeiro que para trazer sempre uma apresentação que seja exclusiva para esse lugar. O que eu vou apresentar hoje eu não vou apresentar em outros lugares. E para trazer também uma visão muito fresca do momento sobre o que eu acredito no universo em que a gente está conversando aqui hoje. E é interessante, né, que essa coisa de community managers versus redatores e versus diretores de arte, eu realmente acredito nisso. Cada vez com mais força, e eu acredito por uma razão. Que o pessoal que trabalha com comunidade, a gente tem, eu me incluo também nisso, porque acho que parte do meu trabalho é entender comunidades, é entender a relação das pessoas com as marcas, os produtos e serviços dos meus clientes. E não só isso, né? Nós que trabalhamos com isso, a gente está o mais próximo do que vou chamar do que é real, da realidade. Porque por mais que uma marca queira insistir que eu sou isso, eu sou aquilo, de nada isso vai adiantar se na relação com as pessoas a impressão for outra. E o que eu trago aqui hoje é uma coisa muito aberta, então eu vou ler muitas vezes, porque a apresentação eu acabei de fazer. E é mais uma forma de ver como as coisas, como eu vejo todo esse universo de marcas e consumidores, e por que eu acho que nós que trabalhamos com CM somos especiais e somos os trabalhadores mais fundamentais da comunicação atualmente, sem sombra de dúvida. Vou ter perguntas para as pessoas que estão organizando. Quanto tempo eu tenho? É meia hora, eu acho. Me confirmem só para eu também dar o ritmo. Então, eu vou tentar apresentar muito rápido. Não vou me demorar muito nos slides para também abrir espaços para a gente conversar. Tudo bem? Ótimo. Eu comecei a apresentação com isso aqui porque eu gosto muito dessa. Se vocês puderem, depois procurem esse texto, chama With the Web Kids. Ele é um texto de 2012, é um texto de 10 anos atrás. Mas ele eu acho fundamental, para a gente entender o nosso trabalho, para entender como que se dá as relações e o que mudou no mundo por conta da internet, esse texto é fundamental. Quando eu vejo a galera compartilhando adoidado coisas de metaverso, um monte dessas bobagens, eu sempre gosto de pegar esse texto. Não, o metaverso está definido aqui. Qualquer coisa que está escrito nesse texto, esse texto é grande, ele é melhor de qualquer bobagem que as pessoas falam de metaverso hoje. Um texto escrito há 10 anos atrás. Tá, agora sim. O meu ponto e a minha tese é sobre a realidade de uma marca, ela está na relação, ela não está na comunicação. Eu gosto sempre de dizer, o que a gente vive hoje é uma época em que o mais importante não é comunicação, o mais importante hoje são as relações. E quando eu falo relações, é uma coisa bem ampla, tá? E eu vou entrar nisso. Tá? E essa aqui é uma frase de um desenho que eu adorava dos anos 90, e que eu gosto muito, que é: a luz na ausência dos olhos nada ilumina.
As formas visíveis não são inerentes ao mundo, mas são possibilitadas através da visão. Embora o mundo e os eventos existam independentemente da mente, eles não obtêm significado em si mesmos. A mente é sempre responsável por essa imposição. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu estou aqui na frente de vocês e eu posso me apresentar. Eu sou o Ian, CEO da New Vegas, que é uma agência bespoke digital focada em soluções customizadas. Né? O cliente vem, me pede um trabalho, me expõe um problema, eu pego, penso, pesquiso e entrego. Eu acho que para resolver o seu problema, o melhor jeito é esse aqui, que pode ser vários. Pode ser a comunicação, pode ser só um trabalho de community management, pode ser um evento, pode ser um trabalho com influenciadores, pode ser muita coisa. Mas a gente sempre tenta entregar o que o cliente precisa e não forçar ele a entrar dentro de uma forminha. Mas eu também posso falar que eu sou o Ian, que tenho 44 anos, eu sou um homem negro, heterossexual, cisgênero, morador aqui do Pacaembu, eu sou pai dos meus cachorros Boa, Área, Urso e Porquinho. Tenho 4 cães. Por isso que eu moro no Pacaembu. E eu sou essas duas coisas. E eu poderia falar várias outras. Eu sou o Ian, que nasci na periferia da Grande São Paulo, só estudei em escola pública e nunca estudei publicidade, caí na publicidade por engano e trabalho há 15 anos no mercado publicitário. Outra explicação. E eu poderia dar várias outras. E todas elas diriam de mim. Mas também existe tudo que existe. A partir do momento em que eu subi aqui nesse palco, a gente começou a ter uma relação. Eu comecei a ter uma relação com cada um de vocês e vocês começaram a ter uma relação comigo. Então, então, provavelmente, vários de vocês pensaram algumas coisas a respeito de mim. Ou que eu sou elegante, ou que eu sou brega, que eu sou bonito, ou que eu sou feio, que eu sou legal, que eu sou um arrogante. E o mais interessante é que todas essas coisas valem. Eu sou feio e sou bonito, eu sou arrogante e sou legal, eu sou um idiota e sou muito inteligente. E como o que eu sempre gosto de falar, a gente sempre tem que trabalhar nos es e não nos os. Então não é sobre isso ou aquilo, é isso ou é aquilo. Por quê? Porque a realidade, a minha existência, ela não se dá pelo que eu acho, o que eu digo, o que eu sou. A relação, o que eu sou, a realidade, a minha realidade, é dada através da minha relação com cada um de vocês. Sabe quando a gente está no trabalho e a gente conversa com as pessoas e a gente tem uma persona que a gente conversa com as pessoas. Quando a gente vai para a nossa casa, a gente vai falar, sei lá, com o nosso namorado ou namorada, a gente tem uma relação. Quando a gente vai falar com os cachorros, a gente é uma pessoa diferente. Quando a gente vai falar com os amigos, e com cada amigo a gente é de um jeito diferente. Então a gente tem várias existências e várias realidades de acordo com cada relação que a gente tem. E com a marca não é diferente. Então o meu primeiro ponto é que a realidade... Existe o que é o real, tá? E o real é isso aqui que não dá para explicar em palavras. Mas a realidade, ela só se manifesta nas relações, na relação com algo. Por exemplo, eu já fiz uma vez pesquisa para Gillette e uma vez a pessoa falou assim, putz, eu odeio Gillette, acho Gillette uma porcaria, tal. E uma vez eu perguntei para um cara, que era um cara muito foda de barbearia, e ele falou, lá da periferia, e ele falou assim, cara, para mim a Gillette é a Nike da barbearia. É muito potente isso. E olha, então, como cada pessoa percebe a Gillette diferente. Então, a Gillette pode ser ruim para algumas pessoas e pode ser a Nike da barbearia para outras. Então, como é que a gente lida nesse universo em que a marca pode ser todas essas coisas ao mesmo tempo? Né? Então, como eu falei, realidade só se manifesta nas relações, as relações conduzem às experiências, então, cada relação que a gente tem, ela vai proporcionar uma experiência diferente, né? E as experiências produzem um saber. E o que é saber? Eu sempre gosto de dizer que saber é diferente de conhecimento. Conhecimento é eu ler um reporte qualquer, eu ter uma informação, eu ler alguma coisa. O saber é a partir do momento em que a gente conversou, e quando a gente conversou, isso passou por várias coisas sobre quem eu sou, quais os meus valores, como eu vivo a vida. Esse entendimento é o saber. E quando a gente trabalha com comunidades, o que surge naquela conversa toda com as pessoas é o saber. Então, a gente trabalha com comunidades, a gente está sempre interagindo. E aquela comunidade ela vai evoluindo. E aquela comunidade ela vai produzindo uma série de informações que estão à disposição de todo mundo. E cada um vai
se aproveitar daquilo de uma maneira, se beneficiar daquilo de uma maneira diferente. Esse é o saber. Então, olha que lindo. O nosso trabalho como pessoas que cuidam de comunidades, nós somos gestores de saber. A gente potencializa relações para gerar um saber. Né? E o saber, de novo, só existe através das relações. Tá? E quando a gente está falando dessa coisa de relações, né, imagina, eu falei, todas as coisas que vocês pensarem aqui sobre mim é verdade. Isso remete a gente a uma coisa chamada complexidade, que é todas essas coisas coexistindo juntas e como é que a gente sobrevive dentro disso. E não é uma questão só de interpretação. O mundo é assim. Enquanto eu estou aqui fazendo algo, tem milhares de coisas acontecendo que eu tenho ou não tenho controle. Porém, e daí a gente tem que se perguntar o que a gente faz quando o mundo é complexo, mas a nossa visão, e aqui estou me referindo à maior parte das marcas, não é. Né? E quando a gente percebe, como é que eu lido num mundo em que sim, o Luke Skywalker pode ser gay? E essa não fui eu quem disse isso foi o próprio Luke Skywalker. Mark Hamill falou assim, cara, a sexualidade de Luke Skywalker está aberta a interpretações. Você pode ter uma interpretação de Star Wars na qual Luke é gay e pode ter outra que não é e vai funcionar do mesmo jeito. Assim como a internet se aproveitou dessa suposta tensão entre o Paul e o Finn, e começou a criar um monte de fanfic sobre a relação dos dois. E daí a gente tem várias outras fanfics. Mas é o poder da comunidade de pegar algo que está estabelecido e criar algo completamente novo e trazer. E como é que uma marca lida com isso? Como é que a Disney lida com isso? A Disney não pode simplesmente ignorar. Ou ela pode ignorar, mas ela está ignorando uma potência, ela está ignorando a realidade. E aqui até um caso para mim, eu trabalho com a P&G é meu cliente, e aí, no meio do BBB a gente estava fazendo uma prova, e como é o nome dela que eu esqueci? A Nayara. E a Nayara, ao invés de falar Downey, ela falou Donnie. E daí você imagina, nessa hora o cliente fica maluco. Principalmente porque P&G é super certinho na comunicação. E o que a gente fez? Daí nesse dia foi muito interessante que o pessoal de 99 já tinha passado por um caso que foi, o pessoal usou o Uber. Ele falou assim, amiga, eu já passei por isso. E a gente se aproveitou disso e falou assim, cara, a gente tem que abraçar. Então a gente entendeu muito ali nesse trabalho, a gente cuidou de 4 marcas durante o BBB. E a gente tinha um time ali de 10 pessoas. E o que a gente entendeu? A gente entendeu que trabalhar no BBB não é sobre o que a marca quer comunicar. Trabalhar no BBB é se aproveitar de como as pessoas se relacionam com a marca e a gente trabalha a partir disso. Então, por exemplo, a Pantene virou a Pan, porque todo mundo chamava a Pantene de Pan. Então, a gente aproveita isso e comunica a partir desse lugar. Então, eu não fico empurrando para as pessoas a minha verdade. Eu comunico para as pessoas a forma como elas me veem, a forma como elas se relacionam comigo. Né? Então, é sempre ir por esse caminho. Eu adoro esse exemplo. Isso aqui é um post muito antigo de 2016, também, quando a gente trabalhava para a Heineken. E é um post normal que a gente está falando aqui na época das Olimpíadas, então a gente fazendo uma associação com Nado Livre. Não importa o título do post. O mais interessante é que quando a gente... E olha que interessante, né? Os comentários, né? Tipo, 189 comentários, 595 shares. E daí a gente vai para os comentários das pessoas. E olha que interessante, a Heineken é minha preferida, também gosto de Murphys, mas não tem mais Murphys em lugar nenhum. E ainda ficam postando no Face. Gostaria de saber se ainda há importação de Murphys, uma delícia de cerveja e nunca mais vi à venda. Pelo jeito, isso não é só aqui em Santos que eu não encontro. Onde eu adquiro uma dessas, galera? Pelo visto, não sou só eu que está com problemas para encontrar Murphys e Guinness no mercado brasileiro. Uma pena. Então, por mais que a gente tentasse colocar uma comunicação, né, comunicar algo, o que as pessoas queriam conversar a respeito era como eu encontro a cerveja. Claro, as pessoas querem beber. Né? Então, isso mostra que não adianta, eu tenho que, na verdade, sempre entender que, quando eu comunico, eu tenho um retorno.
E daí eu pego, tem esse cara, sigam esse cara, que esse cara é uma das pessoas mais maravilhosas do mundo, é o Marcelo Salgado, ex-Bradesco. Ele foi o cara que criou o Twitter do Bradesco em 2009 e trabalhou no Bradesco por muitos anos. E ele, para mim, é um dos melhores community managers da história do Brasil. Assim. Esse cara é muito foda. Eu faria uma palestra só do Marcelo. Mas o Marcelo, que também foi meu cliente e é meu amigo, ele tem essa frase que era muito legal, que era: nos tempos atuais, as iniciativas de comunicação de uma marca não podem ser monolíticas, pois elas representam apenas o início de uma relação constante com as pessoas. Ou seja, quando eu comunico, é só um primeiro passo, que vai acontecer muita coisa depois. Essa relação é uma pequena fração diante de todas as conversas que já estão acontecendo. A presença da marca é opcional e garante apenas uma abertura e nunca um fechamento. E essa abertura acontece para ambos os lados. Então eu comunico, eu abro para as pessoas falarem, as pessoas vão devolver e eu posso absorver isso. Né? E daí aqui é só um slide que eu trouxe de uma abordagem que a gente tem de mídia. Porque quando a gente pensa em mídia, a gente pensa naquela coisa do funil, né? Eu impacto um monte de gente e daí eu vou descendo até ficar com as pessoas que, de fato, estão engajando. E a gente tem uma proposta que ela tem mais a ver com a questão da comunidade. Eu me aproveito, eu trabalho mídia com base na comunidade, que é aquele segunda parte. Então, o que eu faço? Eu primeiro faço um investimento de mídia para impactar só as pessoas da minha comunidade. E se a interação das pessoas, que as pessoas retornarem para mim, estiver dentro de um critério de qualidade do meu conteúdo, aí eu invisto para impactar mais pessoas. Ou seja, é um trabalho de mídia que ele é focado inteiramente na comunidade. Então, o trabalho da comunidade ele é essencial para que a gente possa validar o que a gente está fazendo, para entender, então, conforme as pessoas vão interagindo positivamente, eu já sei quais são os conteúdos que vão fazer sentido, e daí só assim, então eu só vou investir no que dá certo. Eu só vou investir no que é validado pela comunidade. O Bradesco fazia muito isso. O que o Bradesco fazia? Um negócio que era muito legal, que eles chamavam de criar contexto positivo. Então, você imagina, banco, todo mundo quer xingar banco. Né? É o terror do nosso trabalho. Então, o que o Bradesco fazia? Colocava uma mensagem ali. E daí, dependendo da mensagem, a primeira onda de mídia era só para pessoas que eram simpáticas àquele tema. Então, ele criava um enxame de pessoas da comunidade que eram simpáticas àquele tema, criava um contexto positivo, e só depois disso que ele abria. Porque a hora que chegassem outras pessoas que poderiam falar mal, a comunidade não ia deixar. Então, ele só abria depois que já tivesse um contexto positivo, depois que quase eu estou desencorajando que outras pessoas cheguem ali para falar mal. E por que isso acontece? Porque quando a gente está falando aqui da relação, a gente para de pensar na comunicação como se fosse essa coisa unilateral, como se eu estivesse comunicando de um lado para outro. E começo a entender que comunicação, ela é uma troca. Ela passa por mim, pelo tudo que eu tenho conhecimento, eu devolvo para a pessoa vai processar aquilo e vai devolver para mim, que vai entrar em mim, isso é eterno. E a gente vai qualificando a nossa relação e qualificando o nosso saber. E a comunicação hoje, ela é isso. Né? Mas, historicamente, é isso. As marcas atuam através de uma postura totalmente reducionista. Né, que eu vou comunicar isso e as pessoas vão consumir. Né, as pessoas vão ser impactadas. Né, ou seja, elas consideram só um nível de realidade, que é a delas. Então eu sou a marca e sou boa nisso, naquilo. Né, e ficam forçando isso através de mídia paga. Né, que é essa lógica. Eu tenho um ponto, comunico para todo mundo. Quando a gente abre um pouco mais em redes sociais, essa lógica ainda persiste, porque eu contrato influenciadores para só disseminar a minha campanha e não tenho nenhuma abertura, quando, na real, o que acontece hoje no nosso universo é esse. Né? É muitas pessoas conversando ao mesmo tempo sobre muitas coisas, independente da marca. Né? Ou seja, as marcas ainda fazem essa comunicação. E daí, o pior não é só que elas fazem essa mesma comunicação de TV. Elas fazem essa comunicação de TV ignorando completamente como é a realidade das pessoas, como as pessoas interagem. E daí eu gosto de pegar esse exemplo do mundo de cabelos. Quem aqui se acostumou a ver
comercial de TV, comercial de cabelo na TV, já sabe, aquele negócio, né? Normalmente mulher de cabelo liso, antes e depois, você tem que usar esse produto para você ficar bonito. Então, é tudo a mesma coisa. Não tem muita diferença, né? Então, é sempre, você vai usar o produto para... E todas as marcas sempre falam de cabelo como se cabelo fosse a coisa mais importante nesse assunto. E eu gosto desse painel de GIFs, porque todos eles está relacionado... Meu Deus. Todo ele está relacionado com cabelo. Correto? Mas olha que interessante. Se a gente for pensar, nada é nesse assunto sobre cabelo. O cabelo está desempenhando um papel estético, tá ali, mas ele... Provavelmente essas pessoas estão em situações completamente distintas. Elas estão vivendo outras coisas, elas estão pensando outras coisas, elas têm outras expectativas, elas têm outros sonhos. Uma vez a gente fez um trabalho e tinha uma menina que era consultora, que entendia muito de cabelo, ela falou assim, cara, nunca é sobre cabelo. No universo de cabelo, nunca é sobre cabelo. É tudo o que eu quero, as relações que eu quero criar a partir do cabelo que eu tenho. Como eu quero me comunicar, por que eu quero me comunicar, como eu vou me relacionar com as pessoas, como eu quero o meu cabelo, por que esse cabelo vai ter um impacto X ou Y. É sobre esse lugar, não é sobre o cabelo. Mas a gente continua falando sobre cabelo. E daí, olha que interessante, e daí de tanto as marcas comunicarem cabelo, cabelo, cabelo na TV, e normalmente cabelo liso, cabelo liso, cabelo liso, olha que interessante. Então, todas as marcas mainstream comunicando TV, cabelo liso. A partir de 2006, o YouTube surgiu. E ainda um pouquinho antes de 2010, começaram a rolar as primeiras blogueiras de cabelo cacheado. E para quem não lembra, antes, cabelo cacheado era quase uma ofensa. As mulheres negras aqui nessa sala que o digam. Então era aquela coisa, você tem que domar o seu cabelo, você tem que fazer saiba aqui como alisar o seu cabelo, saiba fazer, era sempre a negação ou a demonização do cabelo cacheado. Então a internet, né, as redes sociais possibilitaram que as pessoas pudessem falar dos seus cabelos a partir da própria voz. E isso, obviamente, foi criando algumas comunidades. Isso foi potencializado pelo Instagram. E daí, ali, em 2010, já havia a quantidade de pessoas, de uma grande comunidade sobre cabelos cacheados. E as pessoas começaram a se envolver e conversar a respeito de cabelo cacheado, independente das marcas, apesar das marcas. Uma conversa completamente paralela às marcas. Em 2013, o termo cabelo cacheado passa o termo cabelos lisos no Google. E isso só aumentou. Isso em 2013, galera. Então, ó, isso aqui, ó o cabelo cacheado, como era até mais ou menos ali 2013, olha como é a pesquisa de cabelo cacheado hoje no Google. Tá? Isso é desde 2004 que está. E daí, conforme foram surgindo a questão do cabelo cacheado, foi aumentando, começou também a pesquisa de mulheres que queriam fazer a transição capilar e voltar a ter cabelos cacheados. Então, não é aquela coisa do que antes você tinha e agora você quer ter tal coisa. Não, o que eu tinha e perdi que eu preciso recuperar? Outra coisa que as marcas perderam, mas que as comunidades sempre estavam falando, né? E aqui, ó, só transição capilar, a partir de 2013 também. A quantidade de, automaticamente, quando começa cabelos cacheados, começa pessoas procurarem por transição capilar. 2012, 51% das mulheres brasileiras já se declaravam como cacheadas. Em 2014, esse número já era de 70%. Em 2 anos aumentou. Por quê? Porque o Brasil é um país de cacheadas. Só que olha que violência, né? Como as marcas simplesmente fizeram todo mundo adotar outra postura e viver outro tipo de cabelo. Né? E daí você precisou a comunidade, você precisou as pessoas cacheadas começarem a poder ter voz para poder construir uma comunidade e ir muito além. E daí você tem aquela coisa, né? Que daí a marca fala assim, esse produto é para cabelos cacheados, daí a cacheada vem para cabelo C1, que nem eu sei os códigos. Que é aquela maravilha. Isso aqui, isso é uma lista de do ano passado. Quantidade de comunidades sobre transição capilar e cabelos cacheados. A média, quantos posts tinha por dia, quantos posts tinham por mês? Muitos posts.
Mas olha a curiosidade, eu não trouxe esse número aqui, mas essas comunidades elas foram diminuindo. Elas não são tão ativas. E olha que interessante, eu fiquei conversando com algumas pessoas sobre isso e a gente chegou numa conclusão que era a questão do cabelo cacheado, ele foi evoluindo até chegar no lugar em que todo mundo domina esse assunto. E a partir do momento que todo mundo domina esse assunto, a gente pode começar a falar de outros assuntos. Então, a mulher cacheada ela pode falar de carro, de automóvel, de qualquer outro, de tudo, de videogame, de carreira. Por quê? Porque eu já dominei esse assunto na onde eu estava completamente carente. Né? Isso aqui também é umas estatísticas do próprio Google, né? 3 em cada 5 mulheres cacheadas usam o YouTube para aprender a cuidar do cabelo, 1 em cada 3 usa o YouTube como fonte de informação, 50% das buscas do YouTube são relacionadas a cabelo. Quem quer tirar foto, pode tirar, mas depois eu vou mandar a apresentação para todo mundo. E daí só tem uma marca que entendeu isso. Tem alguém da sala online aqui? Que se tiver, eu vou falar que eu sou o maior fã dessas pessoas. Mas assim, a sala online foi pelo que eu entendi, foi a única marca que realmente entendeu a parada dos cabelos cacheados. E eu vou mostrar. Tá? Daí olha que interessante, lembra quando eu falei que todas as marcas comunicam use para você virar uma Gisele Bündchen nova? E aqui não, olha, o conceito deles era transforme-se em você. Aproveite-se o seu melhor. Né? Quando dizemos transforme-se em você, dá a ideia de se permitir de cada uma se transformar na sua melhor versão, que estaremos juntos na jornada. É quase um mantra do nosso trabalho. Né? E daí, olha que interessante. Aqui eu fiz uma comparação com Pantene e Sala Online, de como, e ali, ó, vermelho é o cacheado, como foi crescendo. Sala Online começa... Eu não sei se todo mundo conhece a história de Sala Online, mas Sala Online basicamente eles eram uma marca de cabelo como qualquer outra. Logo no começo dos anos 2000. E daí, só que eles começaram a entender que a comunidade, ouviram a comunidade e começaram a ver a necessidade da comunidade, o que elas precisavam, qual era o tipo de produto. Eles reformularam todo o portfólio deles para atender a comunidade. O que aconteceu? Azulzinho ali, ó. E daí ó, tem isso aqui, ó, cadê? Isso. Aqui são todas algumas marcas de cabelo. Sala Online é a única marca que cresceu junto com o cabelo cacheado. Nenhuma outra. Por quê? Porque ouviu a comunidade. Porque permitiu, ao invés de eu vou ficar falando que eu sou isso, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, eu vou ouvir as pessoas. Por quê? Porque a realidade do meu produto está nas pessoas e não do que eu falo. E as marcas continuam falando delas mesmas. Né? Que daí quando a gente olha outras marcas e a Sala Online, tem uma diferença muito interessante. Né? Enquanto todas elas são brand-centric, que só falam da marca, a Sala Online fala do consumidor, fala das pessoas. Né? Todas as marcas têm uma visão de mundo mais reducionista. Eu só falo de cabelo. Não, eu falo do universo da mulher. Ela é centrada no cabelo, a outra é centrada nas pessoas. As marcas são centradas nas belezas e as outras são centradas no empoderamento. Comunicação push, comunicação de comunidade. Os resultados é como uma aspiração. Então, você vai se transformar naquilo ali. Não, o resultado é você vai se transformar na sua melhor versão, no que é possível. As outras marcas sempre estão nesse papo. Eu estou aprendendo. Eu estou desconstruindo. E a outra, não, a gente já é diversa desde o início. E todas elas têm esse ceticismo burocrático, então que você tem milhares de processos. E Sala Online tem, para mim, a melhor característica que uma marca tem que ter e qualquer empresa tem que ter. É adaptável. Não importa como o mundo vai, como o mundo muda, eu mudo junto com o mundo. Eu não espero o mundo mudar para entender qual é o buraco que eu estou para mudar. A companhia do presente, não estou falando do futuro, a companhia do presente, porque essas coisas estão acontecendo, não é a companhia que está no metaverso, é a companhia que acompanha a comunidade. E aqui, acho uma outra coisa que ela fala assim, temos um relacionamento muito mais próximo com a consumidora do que qualquer outra marca. Nós respondemos todos os comentários, são de 60 mil a 70 mil respondidos por mês. Conseguimos fazer um barulho no digital que nos tornou referência até hoje.
Isso aqui eu tirei umas aspas da diretora da sala online. Sabe quantos community managers eles têm? Mais de 60. A maior parte dessas marcas de shampoo hoje tem? 2, 3, 4. Ou seja, quando o Emiliano me falou, a gente falou, era por causa disso aqui. Porque, para mim, essa é uma marca do presente, não é nem do futuro, é do presente. Porque, de novo, as coisas estão acontecendo. Não é que nem metaverso, que não existe. Esse é o metaverso. Esse é o metaverso. E eu gosto de terminar falando disso, né? Porque assim, as estruturas, a estrutura, o mundo que a gente vive, ele define as possibilidades pela qual a gente pode atuar. Mas é através das experiências e das relações que se transformam as estruturas. Então você tinha antes essa coisa da TV definindo tudo, mas, na verdade, a partir do momento em que as pessoas começam a ter novas experiências, elas transformam todo o jogo e muda tudo. Antes de eu abrir para perguntas, eu quero fazer reverência e referência para 2 pessoas. Sigam essas pessoas no Instagram. Essas pessoas são as pessoas mais fantásticas que eu conheço. São meus amigos e meus mestres. Então, a maior parte das coisas que eu falei aqui, são com bases nos aprendizados e nas trocas que eu tenho com essas 2 pessoas. Vicente, professor de complexidade e transdisciplinaridade. Marcelo Salgado, trabalhou no Bradesco por mais de 10 anos. Para mim, o grande gênio de community management do Brasil. Fez coisas quando a gente nem usava esse nome. É o cara que manteve a social media do Brasil, do Bradesco, dentro do atendimento ao cliente e não deixou cair dentro do marketing. E para alguém dentro do Bradesco conseguir isso, a pessoa tem que ser muito guerreira. Então, é isso. Deu tempo. Eu tenho 3 minutos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Façam, por favor. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Eu sou o Roger. Ian, primeiro, super prazer te ouvir. Tipo, ainda não tinha te encontrado pessoalmente. Já te acompanho há vários anos no LinkedIn, Instagram, enfim, como benchmark de publicidade. Mas eu queria ouvir mais de ti. Por que esse rage com o metaverso? Eu também tenho um pouco desse sentimento, porque eu acho que essa tecnologia vem e ela vem, pelo menos as minhas vistas, ela vem para separar ainda mais as pessoas, ela vem como um problema social gigantesco, mas eu queria ouvir de ti um pouco mais sobre metaverso. E claro, o porquê desse rage, beleza? Claro, é que eu tenho uma bronca um pouco como a publicidade, ela é muito pouco crítica, ela é muito acrítica, então ela aceita qualquer coisa. Né? Então, se alguém escreve alguma coisa lá fora que vai acontecer, as pessoas ficam repetindo aqui, e ninguém para pensar e para ter uma posição de fato crítica sobre as coisas. Não é que eu não gosto, eu tenho descrença do metaverso. A questão é que o metaverso já existe, galera. O metaverso é a internet. A gente está aqui, tem uma camada passando pela gente, que a gente está conectado com o mundo inteiro, conversando com todas as pessoas, tendo acesso a qualquer coisa, com qualquer conhecimento que pode ser transformado e que a gente pode estar em qualquer lugar. Isso é metaverso. O metaverso já existe há 20, 30 anos. O que a galera quer fazer é essa parada que é uma versão horrorosa de Second Life. Quando eu entrei no mercado em 2007, era a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Então, só que ninguém começa a criticar e daí começa a falar bobagem. Ou que a galera cria um videogame, que é um joguinho de videogame que a galera acha que é um metaverso. Mas isso não existe. Sabe? A gente não vai parar para usar uns óculos para ficar em casa. Não vai acontecer. Então é muito mais um hype do que olha o que aconteceu, Meta. Né? Então a gente tem um monte de coisa, a gente fica com esse hype maluco e não para questionar. Por isso que eu coloquei o We The Web Kids como a primeira coisa ali. Porque você lê aquilo ali é um metaverso. O metaverso já está acontecendo. Quando a gente pensa assim, depois que eu falo que esse metaverso que a galera pensa é um metaverso que ele é castrador. O metaverso que existe, ele é potencializador. Então a gente vê o funk, a gente vê um monte de coisa, um monte de gente produzindo conteúdo,
essa possibilidade da gente ter a comunidade, de a gente desenvolver saber dentro da comunidade, isso é metaverso. Então, qualquer outra coisa é uma bobagem. Então, por isso que eu brigo muito, porque a gente precisa ser um pouco mais crítico no nosso mercado. Sabe? Começar a pensar pela gente mesmo, poder se arriscar e falar assim, não, eu banco o que eu estou pensando aqui. Senão a gente vira esse chaptura que as pessoas vão para o South by Southwest sem um pingo de senso crítico e trazem um monte de coisa copiada de lá, que não faz sentido nenhum, e ficam se vendendo como especialista. Eu desafio qualquer pessoa que vai para lá para debater comigo. Sabe? Porque assim, e daí essas pessoas vêm querer constranger todo mundo que está aqui, todo mundo é foda pra caralho que está aqui. Ou mais ainda, nosso trabalho, galera, é comunicação. E quando a gente fala de comunicação, a gente fala de pessoas. E quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de pessoas no presente se comunicando. E não, o nosso trabalho não tem que ficar fazendo, daqui a tantos anos o metaverso. Então a gente espera e faz. Mas o nosso trabalho não é prever futuro. A gente não mudou o mercado para ir para o mercado de futurismo. A gente trabalha com comunicação. Então, a minha bronca também é essa, porque essa sanha de querer ficar qual é a próxima coisa, sempre que a gente não entende nem o que está acontecendo agora. O pessoal que fala de metaverso não sabe explicar o luva de pedreiro, entendeu? Daí é a mesma pessoa que depois fala assim, putz, eu não sei porque as pessoas gostam do Lula, eu não sei porque as pessoas gostam do Bolsonaro. Vai estudar, sabe? Vai entender as pessoas. Então, a gente está se preocupando demais com tecnologia e não está se preocupando com pessoas. Desculpa a resposta grande, mas eu fico tão bravo com essas coisas. O meu tempo acabou, eu não sei se pode fazer mais uma pergunta, eu não sei se alguém quer. Mas, de qualquer maneira, meu Instagram é muito fácil, @IanBlack. Vocês podem me procurar lá, ou me procurem no LinkedIn, qualquer outra rede. Mas, normalmente, eu estou no LinkedIn e no Instagram. E a gente pode conversar, vou adorar conversar com todo mundo aqui. Para mim foi uma honra estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado, agradeço que vocês não tenham dormido. Espero que essa palestra tenha atravessado vocês positivamente, assim como me atravessou. Estou muito honrado de estar aqui hoje. Agradeço, Emiliano, todo o time do CM. E vamos trabalhar, porque, de fato, essa área é a área mais importante da comunicação. Por quê? Porque a gente lida com pessoas no presente, com pessoas de verdade, e não com sonhos. Tá? Beijo!